Vitória, classificação e até quando o Fernando Diniz será técnico do Fluminense? Logo depois da vinheta. Fala galera, saudações tricolores, tudo bem com vocês? Classificados, né? Como nós falamos no pré-jogo desse jogo, o Fluminense teria absoluta tranquilidade para se classificar e não foi diferente. Um jogo que foi mais um treino contra o bem armado time maranhense do Sampaio Corrêa, mas fraco tecnicamente, sem seu principal jogador, que é o Pimentinha. E nós não tomamos sustos, apenas o gol anulado, e muitíssimo bem anulado. Aliás, fazendo um parênteses aqui, que arbitragem perfeita das meninas. Absolutamente perfeitas em todos os momentos, nos cartões que foram dados aos jogadores do Sampaio Corrêa, na marcação do impedimento no gol do Sampaio Corrêa, do time maranhense. A Neuza foi perfeita na marcação, marcou no campo, o VAR verificou e confirmou o impedimento. O pênalti muitíssimo bem marcado pela Edna, e depois com o zagueiro do Sampaio Corrêa rindo debochadamente, sorrindo debochadamente para ela, como todo misógino, dando uma risadinha debochada que ele não daria para o senhor Rafael Claus, por exemplo, para o Daronco, mas como é uma mulher, ele ficou com aquela risadinha muito próximo dela, em tom de deboche. O Fluminense passeou em campo, não teve dificuldades, não sofreu, não tomou sustos, fez 1-0 com Arias numa jogada à la Fluminense, Martinelli para o Ganso assistência para o chute de primeira do Arias, e um franguinho, para não dizer um frangaço do Felipe. O Fluminense fez 1-0 no primeiro tempo. No segundo tempo, pênalti em cima do Arias, cobrado por ele mesmo, e aí o Felipe se redimiu, fazendo uma grande defesa, uma vez que o Arias bateu onde ele sempre tem batido, da mesma maneira, no mesmo lugar, e o Felipe conseguiu se esticar. Se a bola vai um pouquinho mais alta, ele não teria chance, mas ele conseguiu esticar o braço e colocar para escanteio. Antigamente, como está na moda acreditar em um monte de bobagem, tipo peso de camisa, lei do ex, antigamente se dizia que quem sofre o pênalti não deveria bater porque perde o pênalti. E muita gente repetia isso e acreditava nisso. Mas o John Arias é o nosso batedor oficial, é um excelente cobrador de pênaltis, errou dessa vez, não vai fazer falta. O Fluminense continuou pressionando, teve algumas outras chances, um chute do Alexander, o outro chute do Arias, e aí num lance que a bola toca no travessão, o John Kennedy faz o gol que selou a classificação, que definiu o resultado do jogo. É bom ver o John Kennedy voltando a marcar, e ruim ver na coletiva do Felipe Melo um pseudo-jornalista perguntando por que ninguém foi comemorar com o John Kennedy. É esse tipo de coisa que os torcedores muitas vezes se apegam, porque o John Kennedy voltou a jogar, voltou a marcar, comemorou. Sim, os reservas estavam ali, sim, também os titulares não foram, pelo menos no momento take da câmera, não se mostrou nenhum titular comemorando o gol com o John Kennedy. Mas para que perguntar uma coisa dessa? Para quê? O Felipe Melo foi perfeito na sua resposta, dizendo que essa pergunta não deveria nem ter sido feita, porque o John Kennedy estava em campo porque teve uma nova chance, e se os líderes do grupo não quisessem, o John Kennedy não estaria em campo naquele momento. Então a imprensa, os tais influencers, e eu repito sempre, só existe muito influencer porque existe muito idioter para acreditar nessas pessoas. Eles querem clique, eles querem like, eles querem curtida, eles querem inscrição, eles querem fama, e para isso eles fazem qualquer coisa, inclusive uma pergunta imbecil dessa de por que os jogadores não comemoraram com John Kennedy. Meu Deus, um jogo decidido, uma classificação decidida, um amistoso de luxo, um treino de luxo no Maracanã, aliás, diga-se passagem, com um público de treino de luxo, patético, desculpa, torcedor do Fluminense, não colocar 40 mil pessoas nesse jogo é ridículo. Mas já estava praticamente classificado. Foda-se. O papel do torcedor não é ficar de mimimi em rede social. O papel de torcedor é estar no Maracanã incentivando o time e vaiando se tiver de vaiar. Eu não vaio. Durante o jogo eu não vaio. Mas vaiando se tiver de vaiar. E tá tudo certo. Agora, não ir ao Maracanã e ficar de mimimi em rede social, repetindo influencer idiota, jornalista idiota, isso não é papel de torcedor. É melhor você torcer para outro time, então, e esquecer o Fluminense. Porque foi ridícula a presença de público. Parabéns aos que foram. Eu sei que o horário é ruim, 7 horas da noite é muito ruim em qualquer grande cidade do Brasil, mas é impossível que o Fluminense
com mais de 1.200.000 torcedores do Rio e Grande Rio, não tenha condições, a torcida do Fluminense, de colocar 40 mil pessoas no Maracanã. E eu estou falando 40, não estou nem falando em lotação esgotada, que deveria ser, mas falando em 40 mil pessoas. Tinha lá, sei lá, nem divulgaram, nem o Fluminense divulgou o público de tão patético que foi. Mas o segundo assunto desse vídeo é Fernando Diniz. Após a coletiva do Felipe Melo, tivemos a coletiva do Mário Bittencourt e do Fernando Diniz. E o Fernando Diniz renovou o seu contrato. Eita, tem gente se jogando da janela agora, pseudos tricolores se jogando da janela, desesperados, porque Fernando Diniz fica no Fluminense pelo menos até o final de 2025. Né? Pelo menos até o final da gestão Mário Bittencourt. E eu espero que ele fique por muito mais tempo, porque não há hoje técnico melhor no Brasil do que Fernando Diniz. Então até 2025 Fernando Diniz vai estar nos emocionando com outras conquistas, com futebol bonito, vai ser o técnico do Mundial de 2025 e vocês vão ter que o engolir, como diria o saudoso mestre Zagallo. Um grande beijo, um grande abraço. Não pula da janela agora não, tá bom? Espero o Fluminense ser campeão do mundo, bicampeão do mundo em 2025. Tchau, tchau.